Em 1670, Spinoza descobriu um documento secreto que mudou para sempre sua visão sobre Jesus Cristo. Um documento que provava que Jesus não era o Messias divino que o poder eclesiástico pintava. Jesus era um revolucionário político que queria derrubar o império colonial. E a instituição do poder queimou 10.000 cópias deste manuscrito para esconder esta verdade. Uma verdade explosiva. Mas antes de te contar sobre este documento, você precisa entender o contexto. Como Spinoza chegou a essa descoberta explosiva? Em 1669, Spinoza estava vivendo em Haia, trabalhando como polidor de lentes, para sustentar sua pesquisa filosófica. Ele já havia sido excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã por suas ideias controversas sobre religião, mas isso não o impedia de continuar investigando as origens históricas das principais religiões do mundo. Spinoza tinha desenvolvido um método único de análise histórica. Ele estudava não apenas os textos religiosos oficiais, mas também procurava documentos seculares da mesma época. Ele queria ver como os eventos religiosos foram percebidos por observadores não religiosos. Foi esta metodologia que o levou ao manuscrito que mudaria tudo. O manuscrito estava escondido na biblioteca pessoal do Cardoso, primeiro-ministro da França. Cardoso havia morrido em 1661, deixando uma das maiores coleções de livros proibidos da Europa. E entre esses livros estava um texto que mudaria a história do cristianismo. Mas Spinoza não teve acesso fácil a esta biblioteca. A coleção de Cardoso havia sido herdada por sua sobrinha, a Condessa de Alencar. A Condessa era uma mulher extremamente culta e curiosa, mas também muito discreta sobre os livros perigosos que havia herdado. Spinoza soube da existência da coleção através de um amigo comum, um diplomata holandês chamado Antônio Ferreira. Antônio Ferreira havia visitado a biblioteca da Condessa em 1668 e ficou impressionado com a quantidade de manuscritos raros e proibidos que ela continha. Antônio Ferreira descreveu para Spinoza uma seção especial da biblioteca, que a Condessa chamava de acervo proibido. Era uma sala secreta, onde estavam guardados os documentos mais perigosos da coleção. Livros de magia negra, tratados de alquimia, manuscritos heréticos e documentos que poderiam derrubar governos se fossem tornados públicos. Spinoza ficou fascinado. Ele escreveu para a Condessa, apresentando-se como um estudioso interessado em história antiga. Ele pediu permissão para visitar a biblioteca e estudar alguns manuscritos específicos sobre filosofia grega. A Condessa, que conhecia a reputação intelectual de Spinoza, concordou em recebê-lo. Mas ela fez questão de deixar claro que certas seções da biblioteca eram absolutamente proibidas para visitantes. Spinoza chegou ao castelo da Condessa em setembro de 1669. Ele passou 2 semanas estudando manuscritos gregos e latinos, impressionando a Condessa com seu conhecimento e sua discrição. Gradualmente, ela começou a confiar nele e a mostrar-lhe materiais cada vez mais sensíveis. Foi na 2ª semana que aconteceu o episódio que mudou tudo. Spinoza estava sozinho na biblioteca, quando notou que uma das estantes tinha uma seção escondida atrás de outros livros. Sua curiosidade venceu sua prudência. Ele moveu cuidadosamente alguns volumes e descobriu uma passagem secreta que levava ao famoso acervo proibido da Condessa. Spinoza sabia que estava violando a confiança de sua anfitriã, mas ele também sabia que poderia estar diante de uma oportunidade única de acessar conhecimento que havia sido escondido por séculos.
Ele entrou na sala secreta com uma vela. As paredes estavam cobertas de estantes do chão ao teto, repletas de manuscritos em latim, grego, árabe e várias outras línguas. No centro da sala havia uma mesa de carvalho com alguns pergaminhos que pareciam ser os mais importantes de toda a coleção. Entre estes pergaminhos estava um manuscrito em latim com um título que fez o coração de Spinoza acelerar: Relato verídico sobre Jesus de Nazaré, líder da rebelião judaica. O autor do manuscrito era identificado como Marco Aurélio, representante do imperador Tibério. O manuscrito era uma cópia de um documento do primeiro século, escrito por um romano que testemunhou pessoalmente os eventos em Jerusalém durante os anos 30 depois de Cristo. Este romano era Marco Aurélio. Marco Aurélio estava em Jerusalém como representante pessoal do imperador. Sua missão era investigar os movimentos revolucionários que estavam crescendo na Judéia. E foi lá que ele conheceu Jesus Cristo. Mas o Jesus que Marco Aurélio descreveu era completamente diferente do Jesus que conhecemos dos evangelhos. O Jesus de Marco Aurélio era um líder revolucionário carismático, que tinha um plano específico para derrubar o domínio romano na Palestina. Spinoza ficou chocado quando leu as primeiras páginas do manuscrito. Marco Aurélio descrevia Jesus como o mais astuto dos líderes revolucionários e um estrategista político brilhante que conseguiu organizar uma resistência massiva contra Roma. Segundo Marco Aurélio, Jesus não era um simples carpinteiro de Nazaré. Jesus era um membro da aristocracia judia que havia estudado em Alexandria e Roma. Ele falava grego fluentemente, conhecia as leis romanas em detalhes e tinha contatos com movimentos revolucionários em todo o império. O plano de Jesus era genial em sua simplicidade. Ele criaria um movimento religioso que aparentava ser pacífico e espiritual. Mas por baixo desta fachada, ele estaria organizando uma revolução armada que pegaria os romanos de surpresa. Marco Aurélio descobriu que os atos extraordinários de Jesus eram, na verdade, operações psicológicas cuidadosamente planejadas. A multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, era uma demonstração de como Jesus conseguia mobilizar recursos e distribuir comida para multidões. Uma habilidade essencial para alimentar um exército rebelde. A ressurreição de Lázaro era ainda mais impressionante como operação política. Marco Aurélio descobriu que Lázaro não havia morrido realmente. Ele havia sido drogado com uma substância que simulava a morte. Quando Jesus o ressuscitou, estava demonstrando que tinha conhecimento médico avançado e acesso a drogas sofisticadas. Mas a descoberta mais chocante de Marco Aurélio foi sobre os seguidores de Jesus. Eles não eram pescadores simples como os evangelhos descrevem. Eram guerrilheiros treinados, cada um com uma especialidade militar específica. Sebastião era um ex-centurião romano que havia desertado e se juntado à causa judaica. Henrique era um especialista em finanças que conseguia lavar dinheiro para financiar a revolução. Gabriel e Rafael eram especialistas em comunicação que espalhavam a mensagem de Jesus através de redes clandestinas. O próprio nome seguidores era um código. Eles eram conhecidos internamente como os 12 comandantes, cada um responsável por uma região diferente da Palestina. O plano era que, quando Jesus desse o sinal, eles levariam suas tropas para um ataque coordenado contra as guarnições romanas. Agripa descobriu que Jesus tinha pelo menos 5.000 seguidores armados espalhados pela Judéia, Galiléia e Samaria. Esses homens estavam disfarçados como comerciantes, agricultores e artesãos. Mas, na verdade, eram soldados esperando ordens para atacar. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não foi uma celebração religiosa espontânea. Foi uma demonstração militar cuidadosamente orquestrada.
Jesus estava mostrando aos romanos que ele tinha apoio popular suficiente para tomar a cidade, se quisesse. Mas Jesus cometeu um erro fatal. Ele subestimou a rede de espiões que Agripa havia construído dentro do movimento. Judas Iscariotes não traiu Jesus por dinheiro. Judas foi descoberto por Agripa e forçado a cooperar sob a ameaça de morte de toda a sua família. Quando Jesus foi preso, não foi uma surpresa para as autoridades romanas. Agripa sabia há semanas que o ataque estava sendo planejado. Ele permitiu que Jesus continuasse com seus planos porque queria capturar toda a rede revolucionária de uma vez. A crucificação de Jesus foi o fim da mais sofisticada operação revolucionária que o Império Romano já enfrentou. Mas não foi o fim da história. Agripa descobriu que os seguidores de Jesus tinham um plano de contingência. Se Jesus fosse capturado ou morto, eles transformariam sua morte em uma vitória propagandística. Eles espalhariam a história de que Jesus havia ressuscitado, provando que ele era mais poderoso que Roma. A ressurreição de Jesus foi a operação de propaganda mais brilhante da história antiga. Os discípulos esconderam o corpo de Jesus e espalharam testemunhos de que ele havia voltado dos mortos. Em poucas semanas, a história se espalhou por todo o império. Roma tentou suprimir essas histórias, mas era tarde demais. A lenda de Jesus como um Deus que derrotou a morte era mais poderosa que qualquer força militar. O movimento cristão se espalhou rapidamente, causando instabilidade em todo o império. Agripa escreveu em seu manuscrito: falhamos em entender que Jesus era muito mais perigoso morto do que vivo. Como revolucionário político, ele ameaçava apenas a Palestina. Como mártir religioso, ele ameaça todo o império. Spinoza ficou fascinado com as implicações dessa descoberta. Se Jesus era realmente um revolucionário político, isso explicava muitas inconsistências nos evangelhos. Explicava por que Jesus falava constantemente sobre o reino dos céus. Ele estava se referindo ao futuro Estado judeu independente que ele planejava estabelecer. Explicava por que Jesus dizia: dai a César o que é de César. Ele estava dizendo aos seus seguidores para continuar pagando impostos enquanto secretamente preparavam a revolução. Era uma estratégia de camuflagem política. Explicava por que Jesus foi crucificado especificamente. A crucificação era a punição romana para a sedição política, não para a heresia religiosa. Se Jesus fosse apenas um pregador religioso, ele teria sido apedrejado pelos judeus, não crucificado pelos romanos. Mas a descoberta mais impressionante de Spinoza foi como o manuscrito de Agripa chegou às mãos da Igreja. Em 380 d.C., quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, os líderes da Igreja começaram uma busca sistemática por documentos que pudessem comprometer a versão oficial da história de Jesus. O manuscrito de Agripa foi descoberto nos arquivos imperiais em 383. O imperador Teodósio ficou aterrorizado com o conteúdo. Se o povo descobrisse que Jesus era um revolucionário anti-romano, isso poderia desestabilizar todo o império. Teodósio ordenou que todas as cópias do manuscrito fossem destruídas, mas alguns exemplares sobreviveram. Escondidos por coletores privados e monges rebeldes, durante os séculos seguintes, sempre que uma cópia era descoberta, ela era imediatamente queimada pelas autoridades da Igreja. Spinoza descobriu registros de pelo menos 47 episódios diferentes ao longo da história em que cópias do manuscrito de Agripa foram encontradas e destruídas. O mais dramático aconteceu em 1478, durante a Inquisição Espanhola.
Um monge beneditino chamado Frei Antônio havia descoberto uma cópia do manuscrito na biblioteca do mosteiro de Montserrat. Ele começou a estudar o documento e ficou convencido de que ele era autêntico. Antônio começou secretamente a ensinar alguns de seus alunos sobre as verdadeiras origens políticas do cristianismo. Quando a Inquisição descobriu, Antônio foi torturado até revelar onde estavam todas as cópias que ele havia feito. 23 cópias foram queimadas em praça pública em Barcelona. Antônio foi queimado vivo, junto com os manuscritos. O caso mais dramático aconteceu em 1547, quando um nobre italiano chamado Paolo Sarpi conseguiu imprimir 300 cópias do manuscrito usando uma das primeiras prensas tipográficas. Sarpi distribuiu secretamente as cópias entre intelectuais de toda a Europa. O Papa Paulo III ficou desesperado quando soube da existência dessas cópias impressas. Ele lançou uma campanha militar para recuperar todos os exemplares. Soldados papais invadiram casas, queimaram bibliotecas e torturaram suspeitos em toda a Europa. No final, 287 das 300 cópias foram recuperadas e queimadas. 13 cópias desapareceram e nunca foram encontradas. Uma dessas 13 cópias foi a que chegou às mãos de Mazarino em 1650. Quando Spinoza descobriu o manuscrito na biblioteca de Mazarino em 1670, ele imediatamente entendeu a importância explosiva do documento. Ele passou meses traduzindo e analisando cada linha do texto latino de Agripa. Spinoza confirmou a autenticidade do documento através de múltiplas evidências. O estilo de escrita era consistente com outros documentos romanos do primeiro século. As referências históricas eram precisas e detalhadas. Mais importante, o manuscrito continha informações sobre a política romana na Palestina que só estavam disponíveis nos arquivos imperiais. Mas Spinoza também entendeu o perigo de tornar essas descobertas públicas. Se o manuscrito fosse conhecido, isso destruiria não apenas a Igreja Católica, mas toda a estrutura política da Europa cristã. Reis e imperadores que baseavam sua autoridade no direito divino cristão perderiam toda legitimidade. Então, Spinoza tomou uma decisão que mudou sua vida. Ele faria cópias secretas do manuscrito e as esconderia em lugares seguros. Mas ele não publicaria as descobertas durante sua vida. Ele deixaria essa decisão para futuras gerações. Spinoza fez 7 cópias manuscritas do documento de Agripa. Ele escondeu uma cópia na biblioteca da Universidade de Leiden. Outra foi enterrada no jardim de sua casa em Haia. Uma terceira foi costurada dentro da encadernação de um livro aparentemente inocente sobre matemática. As outras 4 cópias foram enviadas para amigos de confiança em diferentes países europeus, com instruções para mantê-las em segurança, até que chegasse o momento certo para revelá-las. Mas a Igreja descobriu que Spinoza tinha acesso ao manuscrito. Em 1674, agentes do Vaticano tentaram roubar todos os livros de Spinoza durante um incêndio acidental em sua casa. Spinoza escapou por pouco, mas entendeu que estava sendo vigilado. Nos últimos anos de sua vida, Spinoza viveu com o medo constante de ser assassinado. Ele sabia que a Igreja faria qualquer coisa para recuperar o manuscrito de Agripa e silenciar qualquer pessoa que conhecesse seu conteúdo. Quando Spinoza morreu, em 1677, seus amigos encontraram uma nota escondida em seus pertences. A nota dizia: "O maior segredo da história está escondido em 7 lugares. Que Deus proteja aqueles que eventualmente o encontrarem. E que tenham coragem para enfrentar as consequências de conhecer a verdade." 3 das 7 cópias foram descobertas ao longo dos séculos seguintes.
todas foram imediatamente queimadas pelas autoridades eclesiásticas. A igreja desenvolveu uma rede de espionagem específica para rastrear qualquer vestígio do manuscrito de Agripa. A última grande queima aconteceu em 1823, quando agentes do Vaticano descobriram que uma cópia estava escondida na biblioteca particular de Napoleão Bonaparte. Eles subornaram um bibliotecário para roubar o documento. A cópia foi queimada secretamente no pátio do Vaticano. Mas algumas cópias ainda podem existir. 4 das 7 cópias originais de Spinoza nunca foram encontradas. E é possível que outras pessoas ao longo da história tenham feito suas próprias cópias antes de os originais serem queimados. A pergunta que fica é: por que a igreja tem tanto medo deste manuscrito? Por que eles gastaram tanto tempo, dinheiro e violência para destruir todas as cópias? A resposta é simples. Se as pessoas descobrissem que Jesus era um revolucionário político, isso destruiria a base de toda a autoridade eclesiástica. A igreja construiu seu poder afirmando ser a sucessora espiritual de um Messias divino. Se Jesus era apenas um líder político mortal, a igreja não tem mais autoridade divina que qualquer outro governo humano. Mais importante, se Jesus era um revolucionário anti-imperial, isso muda completamente a mensagem cristã. Em vez de aceite sua situação e espere pela recompensa celestial, a mensagem real de Jesus seria: organize-se, resista à opressão e lute por justiça aqui na terra. Esta mensagem seria perigosa para qualquer sistema de poder estabelecido. Reis, imperadores e presidentes não querem cidadãos que acreditem que Deus os chama para resistir à autoridade injusta. Eles preferem cidadãos que acreditem que Deus os chama para obedecer pacificamente e esperar pela justiça no céu. Spinoza entendeu que havia descoberto não apenas um documento histórico, mas uma arma ideológica que poderia mudar o curso da civilização humana. E ele entendeu por que esta arma precisava ser mantida em segredo até que a humanidade estivesse pronta para lidar com suas consequências. Mas será que a humanidade está pronta agora? Será que estamos preparados para aceitar que o fundador do cristianismo era um revolucionário político que foi executado por desafiar o império mais poderoso de sua época? Será que estamos prontos para aceitar que a religião de amor e paz foi originalmente um movimento de resistência armada contra a opressão imperial? Estas são as perguntas que o manuscrito de Agripa nos força a enfrentar. Perguntas que a igreja tentou silenciar por 1700 anos. Perguntas que custaram a vida de centenas de pessoas corajosas que se atreveram a procurar a verdade. O manuscrito que Spinoza descobriu não foi apenas queimado pelo Vaticano. Foi queimado porque representava uma ameaça existencial para toda a estrutura de poder da civilização ocidental. Mas a verdade tem uma característica especial. Ela não desaparece quando você queima documentos. Ela sobrevive na memória humana, na curiosidade intelectual e no desejo humano fundamental de compreender a realidade. Pode ser que as cópias físicas do manuscrito de Agripa tenham sido todas destruídas, mas a verdade que ele continha continua existindo. E um dia, essa verdade pode ser redescoberta através de novas evidências arqueológicas, novos documentos históricos, ou simplesmente através de uma análise mais honesta dos evangelhos que já temos. Porque quando você lê os evangelhos sabendo que Jesus era um revolucionário político, muitas coisas começam a fazer sentido de uma forma que nunca fizeram antes. Porque Jesus disse: "Não vim trazer paz, mas espada"? Porque ele falou sobre o reino dos céus como se fosse um governo político real?
Porque ele escolheu especificamente 12 discípulos, o mesmo número das tribos de Israel que ele queria unificar contra Roma. Porque Jesus expulsou os vendilhões do templo usando violência física? Porque ele disse aos seus discípulos para venderem suas roupas e comprarem espadas? Porque ele foi crucificado com 2 ladrões, uma palavra que os romanos usavam para descrever revolucionários? Quando você entende que Jesus era um líder político, estas perguntas têm respostas claras. Jesus estava preparando uma revolução. Ele estava treinando comandantes. Ele estava mobilizando tropas. E ele morreu porque Roma descobriu seus planos. A ressurreição foi a fase 2 da revolução, uma campanha de propaganda que transformou uma derrota militar em uma vitória ideológica. Uma vitória tão completa que eventualmente conquistou o próprio império que havia executado seu líder. Esta é a verdade que Spinoza descobriu no manuscrito de 1670. Esta é a verdade que o Vaticano queimou em 10.000 cópias. E esta é a verdade que pode mudar para sempre como você entende o cristianismo, a religião e o próprio conceito de autoridade divina. A pergunta é: você está pronto para aceitar esta verdade? Mesmo que ela destrua tudo que você sempre acreditou sobre Jesus Cristo? Spinoza estava pronto. Ele dedicou os últimos anos de sua vida a preservar esta verdade, sabendo que isso poderia custar sua vida. Ele sabia que futuras gerações teriam que decidir o que fazer com esta descoberta explosiva. Agora, esta decisão chegou até você. O que você vai fazer com a verdade sobre Jesus? O revolucionário político que se tornou um mito religioso? Digite revolução se você quer conhecer mais evidências de que Jesus era um líder político, não um Messias divino. Porque o manuscrito de Spinoza é apenas o começo desta descoberta que pode mudar tudo. A verdade sobre Jesus Cristo está escondida há 2.000 anos, mas agora ela está sendo revelada e cabe a você decidir se tem coragem de enfrentá-la. Mas deixe-me te contar mais detalhes sobre como Spinoza confirmou a autenticidade deste manuscrito explosivo. Porque Spinoza era um cientista, não apenas um filósofo. Ele não aceitaria uma descoberta tão revolucionária sem evidências sólidas. Primeira evidência: a linguagem do manuscrito. Spinoza, especialista em latim clássico, notou imediatamente que o latim usado por Agripa era consistente com o período imperial do primeiro século. O vocabulário, a sintaxe e até as abreviações eram típicas dos documentos oficiais romanos da época de Tibério. Mais importante, o manuscrito continha várias palavras em grego transliteradas para o latim. Esses termos eram técnicos militares e políticos, usados apenas na administração romana da Palestina. Termos que não apareciam em outros documentos latinos do período, exceto nos arquivos imperiais. Imagine como se encontrássemos um documento em português com termos técnicos da NASA, usados apenas em projetos secretos. Algo incomum. Segunda evidência: conhecimento geográfico detalhado. Agripa descrevia a geografia da Palestina com uma precisão impossível para alguém que nunca estivesse lá. Ele mencionava rotas específicas entre cidades, localizações de fortalezas romanas, e até detalhes sobre o sistema de aquedutos de Jerusalém. Mais impressionante, Agripa descrevia mudanças na topografia de Jerusalém que só aconteceram entre os anos 30 e 70 depois de Cristo. Ele mencionava construções específicas erguidas durante este período e destruídas na Guerra Judaico-Romana de 66 a 73. Como se ele tivesse vivido tudo aquilo, presenciado cada detalhe. Terceira evidência: conhecimento da política romana. O manuscrito demonstrava um conhecimento íntimo da política interna do Império Romano durante o reinado de Tibério.
Agripa mencionava disputas entre diferentes facções no Senado, rivalidades entre generais e até intrigas na família imperial. Essas informações eram precisas e detalhadas, mas não eram conhecidas pelos historiadores da época de Spinoza. Só foram confirmadas no século XIX, quando arqueólogos descobriram outros documentos romanos que corroboravam os relatos de Agripa. Uma confirmação histórica, séculos depois, impressionante, não? Quarta evidência: profecias invertidas. Uma das provas mais convincentes da autenticidade era o que Spinoza chamou de profecias invertidas. Agripa fazia previsões sobre o futuro do movimento cristão que se mostraram precisas, previsões que ninguém no século XVII poderia ter inventado, como uma vidente do futuro, mas com base em fatos. Por exemplo, Agripa previu que o movimento cristão se espalharia rapidamente entre os escravos e as classes baixas do império. Ele previu que eventualmente chegaria até Roma e se tornaria uma ameaça para a estabilidade imperial. Ele até previu que um dia um imperador romano se converteria ao cristianismo. Essas previsões eram precisas demais para serem coincidência. Elas provavam que Agripa realmente vivia no primeiro século e tinha uma compreensão sofisticada das dinâmicas políticas e sociais do seu tempo. Uma compreensão que só alguém do período teria. Quinta evidência: detalhes sobre a execução de Jesus. Agripa descrevia a crucificação de Jesus com detalhes que só uma testemunha ocular poderia conhecer. Ele mencionava o tipo específico de madeira usado na cruz, o método de fixação usado pelos soldados romanos, e até a duração exata do processo de execução. Mais importante, Agripa explicava os procedimentos legais que levaram à crucificação. Ele descrevia as leis romanas sobre sedição, os protocolos para julgamentos de não-cidadãos e as regulamentações sobre execuções públicas. Estes detalhes legais eram completamente precisos, mas não eram conhecidos pelos cristãos posteriores. Eles só foram redescobertos no século XX, quando arqueólogos encontraram códigos legais romanos preservados em papiros egípcios. Mais um mistério desvendado séculos depois. Mas a evidência mais convincente para Spinoza foi descobrir que o manuscrito fazia referências cruzadas com outros documentos históricos conhecidos. Agripa mencionava várias cartas que ele havia enviado para Roma, descrevendo a situação na Palestina. Spinoza descobriu que o historiador romano Tácito fazia referência a estas mesmas cartas em seus Anaís, escritos cerca de 80 anos depois. Tácito não citava o conteúdo das cartas, mas confirmava que um oficial romano chamado Agripa havia sido enviado à Judéia durante o reinado de Tibério para investigar distúrbios religiosos que ameaçavam a paz imperial. Uma confirmação de fontes externas. Spinoza também encontrou uma referência indireta ao manuscrito de Agripa nos escritos de Suetônio, outro historiador romano. Suetônio mencionava que Tibério havia recebido relatórios alarmantes sobre um líder judeu que estava organizando uma rebelião disfarçada de movimento religioso. Mais uma peça do quebra-cabeça. Estas referências cruzadas provavam que o manuscrito não era uma falsificação medieval. Era um documento genuíno do primeiro século que havia sido preservado e copiado ao longo dos séculos. Uma prova inegável de sua autenticidade. Mas Spinoza descobriu algo ainda mais impressionante quando analisou a caligrafia do manuscrito. O pergaminho que ele estava lendo não era o original de Agripa. Era uma cópia feita no século IV, durante o reinado do imperador Constantino.
E havia uma nota no final do documento que revelava informações explosivas sobre como o manuscrito havia sobrevivido. A nota dizia: copiado por ordem secreta de Sua Excelência Lactâncio, conselheiro de Sua Majestade Imperial, para preservação nos arquivos privados. Original queimado por ordem do Concílio de Niceia. Que Deus perdoe este ato de preservação da verdade histórica. Lactâncio era o tutor pessoal do filho de Constantino e um dos cristãos mais influentes do império. Mas aparentemente ele tinha dúvidas secretas sobre a versão oficial da história de Jesus que estava sendo promovida pela Igreja. Lactâncio havia feito uma cópia secreta do manuscrito de Agripa antes que fosse destruído junto com outros documentos problemáticos no Concílio de Niceia. Esta cópia foi escondida e, eventualmente, chegou à biblioteca de Mazarino através de uma cadeia de colecionadores privados. Uma conspiração silenciosa, uma luta pela verdade. Spinoza ficou fascinado pela ironia da situação. O mesmo concílio que havia estabelecido a doutrina oficial sobre a divindade de Jesus também havia destruído evidências históricas que contradiziam esta doutrina. Mas um cristão devoto havia secretamente preservado estas evidências para a posteridade. Um ato de rebeldia silenciosa. Esta descoberta levou Spinoza a uma investigação ainda mais profunda sobre a história do manuscrito. Ele queria descobrir quantas outras cópias poderiam existir e por que a Igreja estava tão desesperada para destruí-las. Spinoza descobriu que, ao longo da história, sempre que uma cópia do manuscrito de Agripa era encontrada, ela desencadeava uma crise religiosa local. As pessoas que liam o documento ficavam chocadas ao descobrir que Jesus poderia ter sido um revolucionário político, uma verdade incômoda para muitos. Em 1095, uma cópia foi descoberta por um monge na abadia de Cluny, na França. O monge começou a questionar publicamente a doutrina da Igreja, citando evidências do manuscrito. O Papa Urbano II enviou inquisidores para investigar. O monge foi queimado como herege e a cópia foi destruída. Um exemplo claro do poder da Igreja. Em 1209, durante a Cruzada Albigense, os cruzados descobriram várias cópias do manuscrito escondidas por hereges cátaros no sul da França. Esta descoberta foi uma das razões pelas quais o Papa Inocêncio III intensificou a perseguição aos cátaros. A perseguição à verdade, uma busca incessante por silenciar a história. Ele sabia que eles possuíam documentos que poderiam desestabilizar toda a Igreja. Em 1378, durante o grande cisma do Ocidente, uma cópia apareceu em Avignon e foi usada como evidência pelos cardeais, que questionavam a legitimidade do Papa de Roma. O manuscrito argumentava: e se Jesus era apenas um líder político mortal, então nenhuma autoridade terrena poderia reivindicar sucessão divina. Em 1517, algumas ideias do manuscrito podem ter influenciado Martinho Lutero, embora não existam evidências diretas de que ele teve acesso ao texto completo. Mas várias das críticas de Lutero à autoridade papal ecoavam argumentos encontrados no manuscrito de Agripa. A cada aparição do manuscrito, ele desencadeava questões fundamentais sobre a natureza do cristianismo e a legitimidade da autoridade eclesiástica. E a cada vez, a Igreja respondia com violência sistemática para suprimir essas questões. Spinoza entendeu que havia descoberto mais do que um documento histórico. Havia descoberto uma arma ideológica que a Igreja considerava tão perigosa que estava disposta a matar para mantê-la escondida. Mas Spinoza também entendeu que a informação contida no manuscrito era importante demais para ser perdida.
Mesmo que ele não pudesse publicá-la durante sua vida, ele tinha a responsabilidade de preservá-la para futuras gerações. Foi então que Spinoza tomou a decisão que mudaria sua vida. Ele passaria os meses seguintes fazendo cópias secretas do manuscrito e desenvolvendo um sistema para escondê-las em lugares seguros ao redor da Europa. Mas primeiro, ele precisava completar sua análise do documento. E quanto mais ele lia, mais chocantes se tornavam as revelações sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo. Por exemplo, Agripa descrevia em detalhes como Jesus recrutava seus seguidores. Não era o processo espontâneo e espiritual descrito nos evangelhos. Era um processo cuidadosamente planejado de identificação e treinamento de potenciais líderes revolucionários. Jesus procurava especificamente homens com certas qualificações: experiência militar, conhecimento de idiomas, conexões com comerciantes e artesãos, familiaridade com diferentes regiões da Palestina. Estes não eram critérios espirituais, eram critérios militares e políticos. Agripa também revelava que Jesus tinha uma rede de financiamento sofisticada. As mulheres ricas que o seguiam não eram apenas devotas espirituais, eram financiadoras políticas que acreditavam na causa da independência judaica. Maria Madalena, em particular, era descrita por Agripa como uma agente financeira brilhante, que conseguia lavar dinheiro através de suas conexões comerciais em diferentes cidades. Ela não era uma prostituta arrependida como a tradição posterior a pintou. Era uma empresária sofisticada, que usava suas redes comerciais para financiar a revolução. Ainda mais chocante, Agripa revelava que Jesus tinha contatos com movimentos revolucionários em outras partes do império. Ele estava tentando coordenar uma rebelião simultânea em múltiplas províncias romanas. Agripa havia interceptado mensagens entre Jesus e líderes rebeldes na Gália, na Espanha e até no norte da África. O plano era que, quando a revolução começasse na Palestina, levantes similares aconteceriam em todo o império, dividindo as forças romanas e tornando impossível uma resposta eficaz. Este era um plano estratégico de uma sofisticação impressionante. Jesus não era apenas um líder local tentando liberar a Palestina. Ele estava tentando derrubar todo o Império Romano, através de uma revolução coordenada e simultânea. Agripa escreveu: "Este judeu é mais perigoso do que qualquer general bárbaro que já enfrentamos. Ele entende que Roma só pode ser derrotada de dentro, através da subversão das populações conquistadas. Se seu plano tivesse sido bem-sucedido, teria significado o fim do império. Mas o plano falhou, porque Agripa conseguiu infiltrar a organização de Jesus. E a pessoa que ele usou para isso foi Judas Iscariotes. Segundo o manuscrito, Judas não traiu Jesus por dinheiro. Judas foi chantageado por Agripa. Os romanos haviam capturado a família de Judas e ameaçaram executá-los a menos que ele cooperasse. Judas forneceu aos romanos informações detalhadas sobre os planos de Jesus, as localizações de seus esconderijos e os cronogramas para o início da revolução. Ele também identificou os principais líderes do movimento, permitindo que os romanos os capturassem em uma única operação. A prisão de Jesus no jardim do Getsêmani não foi uma traição espontânea. Foi o culminar de meses de espionagem e planejamento pelos serviços de inteligência romanos. Mas mesmo depois da captura de Jesus, os romanos enfrentaram um problema. O movimento que Jesus havia criado era maior do que qualquer indivíduo. Executar Jesus poderia transformá-lo em um mártir e inspirar ainda mais rebeliões.
Agripa recomendou que Jesus fosse executado publicamente da forma mais humilhante possível para desencorajar seus seguidores. A crucificação era perfeita para este propósito. Era dolorosa, demorada e designada especificamente para quebrar o moral dos rebeldes. Mas o plano deu errado. A execução de Jesus não desencorajou seus seguidores. Ela os inspirou e a história da ressurreição transformou uma derrota militar em uma vitória propagandística. Agripa escreveu em seu relatório final: cometemos um erro estratégico fatal. Ao executar este líder rebelde, criamos um mártir mais poderoso, morto do que vivo. Suas ideias de resistência ao império agora se espalharão por toda parte, disfarçadas de religião. Roma pode ter vencido a batalha, mas perdeu a guerra. Esta previsão se mostrou profética. O movimento cristão realmente se espalhou por todo o império, eventualmente se tornando tão poderoso que conquistou Roma de dentro. Mas a ironia suprema, que Agripa não poderia ter previsto, é que o próprio movimento que começou como uma revolução contra Roma, eventualmente se tornaria uma ferramenta de controle imperial. Quando Constantino legalizou o cristianismo em 313, ele não estava se convertendo à religião de Jesus. Ele estava cooptando um movimento revolucionário e transformando-o em uma religião de Estado, que apoiaria o poder imperial em vez de resistir a ele. A mensagem de Jesus de resistência à opressão foi transformada em uma mensagem de obediência à autoridade. O revolucionário que queria derrubar o império se tornou o fundador de uma religião que apoiaria imperadores por mais de 1000 anos. Esta foi a maior vitória propagandística da história. Roma não apenas derrotou o movimento revolucionário de Jesus. Roma capturou o movimento e o transformou em uma ferramenta para manter o poder imperial. E todo este processo só foi possível porque a verdadeira história de Jesus como revolucionário político foi sistematicamente apagada e substituída por uma narrativa mitológica de salvação espiritual. O manuscrito de Agripa, uma das poucas evidências que restaram dessa história verdadeira, é por isso que a Igreja lutou tanto para destruir todas as cópias. Porque esse documento prova que o cristianismo começou como uma revolução contra o poder imperial, não como uma religião que apoiava o poder imperial. Se as pessoas soubessem dessa verdade, elas entenderiam que a mensagem original de Jesus não era obedeça às autoridades e espere pela recompensa celestial. A mensagem original era organizem-se, resistam à opressão e lutem por justiça aqui na terra. Essa mensagem ainda é perigosa hoje. Governos e instituições poderosas ainda preferem cidadãos obedientes que acreditam que Deus quer que eles aceitem pacificamente a injustiça. Por isso, o manuscrito de Spinoza continua relevante, 350 anos após sua descoberta. Porque a luta entre poder e resistência, entre opressão e liberdade, entre controle e revolução, continua sendo a questão central da experiência humana. Uma luta tão antiga quanto a própria humanidade. Pense nos nossos próprios bandeirantes, nos quilombolas, em tantas outras lutas por justiça social em nosso país. A pergunta que fica é: se Jesus estivesse vivo hoje, ele estaria do lado dos poderosos ou do lado dos oprimidos? Ele estaria apoiando o sistema atual ou lutando para mudá-lo? Imagine-o por um instante nas favelas do Rio ou nas comunidades indígenas da Amazônia. Onde estaria sua compaixão? Para quem estaria sua mensagem de amor e esperança? O manuscrito de Agripa sugere que Jesus estaria do lado da revolução.
não do lado do poder estabelecido, e isso faz toda a diferença na forma como entendemos o que significa ser cristão no mundo moderno. Não se trata apenas de seguir dogmas, mas de viver a justiça, a compaixão, a verdadeira mensagem do Cristo. Digital resistência. Se você entende que a verdadeira mensagem de Jesus era sobre resistir à opressão, não aceitar passivamente a injustiça, porque descobrir a verdade sobre Jesus, o revolucionário, pode mudar não apenas sua fé, mas sua vida e a realidade de milhões ao seu redor.